os jovens, as crianças, adolescentes podem sofrer por transtornos mentais. Ainda existe um tabu, né? Achando que criança não sofre, que adolescente não sabe que ainda é problema de verdade. E aí acaba achando que tudo é para chamar atenção, porque está querendo aparecer, ou simplesmente apenas uma pirraça, quando na realidade pode ser um transtorno. Alguns transtornos mais comuns são o transtorno de ansiedade, os transtornos relacionados ao estresse, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, esquizofrenia e também o transtorno de humor. Então, se você perceber que o comportamento do seu filho está um pouco alterado, busque ajuda, observe os sinais. Como perceber que o jovem precisa de ajuda? Quais são os sinais? A gente sabe que na vida a gente passa por diversas mudanças, né? E isso muda a nossa forma de ver, de viver e de sentir o mundo, não é verdade? Isso vai alterando também no comportamento da criança. Ela vai crescendo, ela vai tendo alteração de hormonal, então a gente também percebe algumas mudanças, mas não é dessas que eu vim falar. Eu vim falar daqueles sinais dos transtornos mentais, onde o seu filho pode estar sofrendo algum transtorno de ansiedade, de depressão, transtorno de humor, transtorno relacionado ao estresse. Então é muito importante você observar os sinais. É muito importante também você ter diálogo, ter troca com o seu filho, conhecer o seu filho. Quanto mais você conhece seu filho, mais fácil você observar se seu filho está precisando de ajuda ou não, não é verdade? Então alguns sinais que você observa são eles: uma mudança repentina do comportamento, ou seja, às vezes o seu filho é muito extrovertido e de repente ele fica mais introspectivo, ele quase não interage, ele quase não fala. Um isolamento, uma tristeza absurda, muita tristeza, qualquer coisa que você vai falar com seu filho ele já está chorando, ele não sabe lidar com críticas, mudanças e alterações no sono, alteração na alimentação. A criança pode comer compulsivamente, como também pode não comer. Você observa seu filho às vezes tendo um comportamento mais tenso, mais ansioso, ou até mesmo mais triste. Então esses são alguns comportamentos, alguns sinais mais importantes que podem estar acontecendo alguma dificuldade ou seu filho está passando por algum problema. A saúde desequilibrada dos pais, ela pode sim afetar diretamente uma criança. Por quê? Porque a criança, ela repete o comportamento dos pais, né? Existe uma simbiose muito grande da família e dos filhos. Tudo que o pai ou a mãe falam ou a forma como eles agem, a criança vai repetir esse comportamento, porque o pai e a mãe são os ídolos, são pessoas que passam, que ensinam para ele. Então, se o pai ou a mãe está passando por algum transtorno, né, mental, depressão, ansiedade, transtorno de humor, por favor, se cuide, busque a ajuda de um psiquiatra para tomar medicação quando é necessário, busque a ajuda de um psicólogo para você não prejudicar a saúde mental do seu filho. Em alguns casos, alguns transtornos, pode ser que também é hereditário. Então, a partir do momento que um pai ou uma mãe tem aquele transtorno, pode ser que o filho também venha a ter. Então, é importante observar. Se você perceber que você não está bem, você peça ajuda. Se você perceber que o seu filho está tendo algum comportamento parecido com o seu, pode ser apenas o quê? Uma repetição de comportamento ou pode já ser algum transtorno mental. Então, é importante observar os sinais e o principal, pedir ajuda de um profissional qualificado. É muito importante falar, ouvir sobre os nossos sentimentos. Quanto mais a gente fala sobre o que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, sobre as nossas emoções, é um pedido também de ajuda, né? Quando algo ruim acontece com a gente tem ali aquela pessoa que a gente confia da nossa família, seja pai e mãe, seja um profissional qualificado, é muito mais fácil para a gente poder ir ressignificando e ir compreendendo o que a gente está passando. Uma criança, um adolescente, tudo é muito novo.
Tudo que ele acontece na vida dele é novo, muitas vezes é a primeira experiência. Então você tendo essa liberdade, né, com os pais, para poder conversar, para poder se abrir, e os pais também têm aquele tempo para parar tudo, para realmente ouvir o seu filho com a alma, com o coração, né, para poder às vezes a criança só precisa ser ouvida, né? Às vezes ela não quer que o pai e a mãe falem nada. Mas tem momentos que é importante dividir, que é importante trocar, que é importante ouvir algo do pai e da mãe. Quando uma criança chegar para conversar com você sobre o que aconteceu ou sobre o que ela está sentindo, procure apenas ouvi-la, ouvir com o seu coração, com a sua alma, sem julgamentos. Procura acolher o seu filho. Tudo naquele momento ele quer um colo, quer um carinho. Claro, quando existe algo que foi feito errado, você naquele primeiro momento, você acolha. E depois sim, você coloque como seria se você não tivesse agido, qual a outra forma que você poderia ter agido nesse momento. Isso vai fazer com que o seu filho se compreenda muito melhor, entenda que as emoções estão ali. Elas têm que ser sentidas, têm que ser vivenciadas. E nada melhor do que a gente ter essa liberdade para poder conversar com os filhos e os filhos conversar com os pais de uma forma clara, objetiva, tendo afeto, tendo carinho, mas também tendo limite. Estamos em pandemia e como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Para que a gente não adoeça, para que a gente não sofra com os transtornos mentais, não é verdade? Então, uma dica maravilhosa, já que a gente não está podendo se relacionar com os amigos, vamos ter esse relacionamento dentro de casa, buscando o quê? Buscando lazer com a família, com os filhos. Isso é muito importante. Além de unir a família, né, de ter um laço de confiança, de troca, de amizade, de amor, que vai ficar registrado para a vida dos seus filhos para sempre, é um meio também de você estar cuidando da sua saúde mental. Então, busque fazer coisas e atividades que as crianças gostam, né? O lazer, né, é aquela quebra daquela rotina que faz com que a gente se sinta mais feliz, né? E com isso a gente tem mais qualidade de vida. Então procure fazer piqueniques dentro da sua casa, o dia do cinema, o dia da comidinha, né? Que você pode ser o MasterChef ou colocar os seus filhos para serem o MasterChef, ensinar algum prato para eles, olha só que maneiro. É muito legal isso. E também tem muitos jogos, né, de tabuleiro, não precisa ser apenas, gente, no videogame, né? Ou no computador, ou no celular. Vamos sair um pouquinho da área digital e vamos para coisas mais práticas, né? Como jogos, né? Vamos relembrar a nossa infância. Compra algum joguinho de tabuleiro, tem tantos jogos legais, né? Banco Imobiliário, Uó, Jogo da Memória, Quebra-Cabeça, Uno, Cancan e varetas. Tem vários jogos muito legais que você pode passar cada final de semana ou cada dia à noite. Você pode fazer alguma coisa legal com seu filho. O que você acha? Além de você estar cuidando da saúde mental da família, você ainda está tendo uma oportunidade de ter o quê? De ter trocas de afeto, de carinho, de confiança com eles. E isso é maravilhoso, não é verdade? Então, busque bastante lazer em família. Andar de bicicleta, jogar bola, fazer algo que as crianças às vezes nem conhecem, que não gostam, mas que você pode trazer da sua infância para os dias atuais. E também pode jogar aqueles joguinhos, né, lá dos videogames, mas não ser apenas isso. Vamos buscar outras coisas para poder ensinar algo novo para os seus filhos. A criança e o adolescente podem fazer acompanhamento psicológico? Sim, eles podem fazer acompanhamento psicológico. Então, se você perceber que seu filho está passando por algum momento difícil, onde você em casa, sozinho, não está sabendo lidar, por favor, busque a ajuda de um profissional qualificado, ajuda de um psicólogo, que aí sim ele vai poder te orientar e vai poder ajudar o seu filho a ele poder se autoconhecer e poder ser feliz, na verdade, ter qualidade de vida.